Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre razão. Beleza, gente? Antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o seu joinha aí no nosso vídeo para ele ganhar mais relevância no YouTube e apertar também o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, gente? Principalmente, se vocês tiverem dúvida, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Bom pessoal, nós vamos nesse vídeo, como vocês viram, falar a respeito de razão. Razão, do ponto de vista da matemática, né, você pode pesquisar razão em dicionário e achar vários significados para a palavra razão. Né? A razão ela pode ter alguma relação com a palavra raciocínio, raciocínio que conduz a uma dedução de alguma coisa. Então nós temos diversos significados para a palavra razão. Só que a razão que a gente vai estudar é a razão existente entre números da matemática. Por exemplo, suponha que a gente esteja falando de um jogador de basquete. Existem jogadores de basquete que, quando estão nas suas partidas, é feita uma estatística do desempenho desses jogadores e a gente vai colocar, por exemplo, aqui, ó, o jogador, Kobe Bryant, nosso saudoso jogador Kobe Bryant, que era um jogador dos Estados Unidos, jogador de basquete, que infelizmente morreu num acidente de helicóptero. Ele era um jogador incrível, um jogador muito bom e ele tinha um resultado muito bom em seus arremessos. Então o jogador Kobe Bryant, numa partida de basquete, acertou 25 de 30 arremessos. Gente, essa expressão que eu acabei escrevendo aqui, essa frase que eu coloquei, ela pode ser apresentada através de uma razão matemática. Olha que interessante. A razão matemática que expressa essa frase é a seguinte razão: 25 está para 30. Olha só, você deve conhecer essa expressão da maneira que a gente conhece como frações. Você deve reconhecer essa fração se eu falasse 25 30avos, não é? Só que essa expressão 25 sobre 30 é uma expressão que a gente utiliza para representar também essa relação entre dois números e não a relação parte-todo que a gente tem quando a gente fala de frações. Então o 25 30avos ele pode ser um representante aí conhecido como razão. Então a gente vai definir aqui a ideia de razão, né? A razão, vamos colocar aqui uma definição para a gente. Razão entre dois números não nulos. Não nulos quer dizer diferentes de zero, né? Não nulos. A e B, deixa eu colocar até de uma outra cor aqui, ó. A e B. Então a razão entre dois números não nulos A e B é uma relação entre eles que pode ser representada pelo quociente. Então, que pode ser representada, olha lá,
representada, a gente costuma representar a razão de duas maneiras, na verdade, né? Então, ó, representada pelo quociente. Lembra o que é quociente? Quociente é divisão, né? Então, pelo quociente, vamos colocar aqui 2 pontinhos, né? E aí, como que a gente representa? A gente pode colocar A sobre B, que a gente vai dizer A está para B, ou pode ser uma razão inversa, que é B está para A. Eu não disse que era naquela ordem, né? Então pode ser nessa outra ordem também. Uma outra forma da gente representar também a razão é usando o símbolo de divisão assim, ó, A, aí os 2 pontinhos de divisão para B, ou B, 2 pontinhos para A. Vamos colocar aqui ou, né? Para dizer que é uma opção. E tá lá. Nós temos essas maneiras de representar uma razão entre dois números, né? Então essa é a definição aí do que é razão, pessoal. Agora vamos dar uma olhada em algumas questões, algumas nomenclaturas. Vamos escrever um pouco sobre nomenclatura de razão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de nomenclatura. Quando a gente vai falar de razão, nós damos nomes para aqueles dois termos. Vamos considerar uma razão. Considere a razão. A razão que a gente definiu anteriormente ali. A sobre B. Então, nós chamamos o A de antecedente. Ele é o antecedente da razão. Diferente de fração que a gente chama de numerador, né? Aqui o A é antecedente. Vamos colocar de azul para dar um destaque legal, hein? O A é o antecedente. E B a gente chama de consequente. B é o consequente. Certo, gente? Então esses são os nomes que a gente vai muitas vezes nos referir, né, a uma razão. Agora, o antecedente e o consequente, nem sempre eles vão aparecer numa razão. Como assim, professor? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que o Kobe Bryant numa partida, eu falei para vocês que ele acertou 25 de 30 arremessos, né? É uma boa estatística. Agora, vamos supor que numa outra partida, de repente, ele tenha acertado 35 de 40 arremessos. Seria uma marca muito boa, não? Então a gente tem aqui o antecedente, que é o 35, e o consequente, que é o 40. Agora, gente, essa mesma razão, ela poderia ser representada de outras maneiras. Que maneiras seriam essas? A gente poderia primeiro simplificar. E falar assim, ó, se eu simplificar essa razão por 5, a gente vai ter aqui 7 está para 8. O que isso significa, professor? Significa que de cada 8 arremessos que o Kobe Bryant deu naquele jogo, ele acertou 7. Legal, né? E uma outra maneira ainda de fazer isso, gente, seria pegar o 7 e dividir por 8. Certo? Vamos fazer essa divisão, ó, 7 dividido por 8. Aqui vai dar 0, né? Porque não cabe nenhuma vez, a gente coloca o 0 ali e continua. Quantas vezes 8 cabe no 70? Então 8 cabe 8 vezes, né? 8 vezes 8 dá 64. Então 64 para 70 sobram 6. A gente está fazendo o método breve para economizar espaço. Como eu já estou na parte decimal, né, porque quando eu coloquei esse 0, ele já era a parte decimal do 7. Então agora eu posso colocar quantos zeros forem necessários. Lembrando que se eu baixar 2, eu tenho que colocar um 0 lá no resultado, né? Quantas vezes 8 cabe no 60? 7 vezes. 7 vezes 8, 56. Para 60 sobram 4. Coloco outro 0, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, não sobra nada. Ou seja, essa razão de arremessos do Kobe Bryant, a gente poderia dizer que ele acerta arremessos a uma taxa de 0,875. Gente, esse número poderia até ser representado como porcentagem, sabia? Se a gente quiser transformar esse número numa porcentagem, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 0,875, vocês vão ver como é alta a porcentagem de acertos do Kobe Bryant. Dá uma olhada. Ó. Eu posso pegar esse 0,875, que está sobre 1, e multiplicar isso aqui por 100.
fazendo uma fração equivalente. Vocês já estudaram isso, né? Frações equivalentes. O comportamento da razão é o mesmíssimo da fração, né, gente? Aí esse número vai virar 87,5, certo? Porque a vírgula vai andar uma, duas casinhas por causa dos dois zeros do 100. 87,5 centésimos ou para 100, que é a mesma coisa que 87,5%. Olha a taxa de acertos do Kobe Bryant, gente, incrível, né? Ele acerta 87,5% dos seus arremessos numa partida de basquetebol. O que não é uma marca ruim, é uma marca muito boa, né? Uma marca impressionante, né, gente? Agora, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar de um último tema, que são as razões inversas. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho, então, de razões inversas. Olha só, deixa eu colocar aqui, razões inversas. Razões inversas. Legal. O que são razões inversas, gente? Razões inversas são aquelas que, se a gente multiplicar uma pela outra, o resultado vai ser o número 1. Como assim, professor, vai ser o número 1? Vamos ver? Ó, então vou escrever assim, razões inversas são aquelas cuja multiplicação entre si, a gente está falando de razões, são duas, né? Cuja multiplicação entre si resulta em 1. Então vamos lá, entre si resulta em 1. Como seria isso, professor? Vamos lá. Digamos que a gente tem uma razão que é A sobre B. Vamos pegar aquela razão genérica, A sobre B. A razão inversa da A sobre B seria a razão B sobre A. Aí você vai falar, tá, mas e daí? Por que ela é inversa? Vamos lá, vamos ver? Se eu fizer a multiplicação A sobre B vezes B sobre A, o que vai acontecer? Eu vou ficar com A vezes B aqui em cima, no numerador, que é 1AB, né? A gente já estudou isso em álgebra, sobre BA. 1BA. Aí você vai falar, e daí, professor, o que vai acontecer? 1AB sobre 1BA, olha que legal, o A e o B, eles podem se simplificar aqui, ó. O B cancela com B, o A cancela com A. Aí você vai falar, e aí, não sobra nada, professor? Não, na verdade o que vai sobrar é 1, porque era 1AB, e aqui era 1BA. E 1 sobre 1 é igual a 1. Ah, professor, muito complicado com letras. Vamos ver com números? Eu tenho aquela razão lá dos arremessos do Kobe Bryant, lá, 7 para 8, né? É uma razão. Agora, quem seria a inversa dela? Seria 8 sétimos. Vamos fazer 8 ou 8 para 7. Né? 7 vezes 8 dá 56. E 8 vezes 7 também dá 56. Agora, gente, 56 sobre 56, ou 56 dividido por 56, é igual a 1. Olha, essa caneta tá saindo, é muita tinta, né? Você põe a tinta ali, ela fica gordinha. 56 sobre 56 igual a 1. Então essas duas razões são razões inversas. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês terem assistido até aqui. Espero que tenha ajudado bastante a vocês. Não esqueça, gente, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar seu joinha aí no vídeo para ajudar ele a ganhar relevância e também apertar o sininho de notificações. Beleza, gente? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!